do homem. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 21, perdão. João, capítulo de número 21, até porque não existe capítulo 23, você não acharia. Capítulo de número 21 do Evangelho de João. Bendito para sempre é o nome do Senhor, nosso Deus. Eu sinto a presença de Deus neste lugar e eu tenho a plena convicção de que Deus falará conosco ainda mais esta noite. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Se o moço do som puder me ajudar só com um pouquinho mais de grave. Glória a Deus, pelo menos aqui no retorno. Glórias a Deus. Obrigado. Deus o abençoe. Depois dá um beijo, tá? Glória a Deus. Capítulo 21 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Quem encontrou, diga amém. Amém. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. E Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. E saíram, e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os seus discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhe responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim, eles o fizeram. E logo não conseguiram recolher a rede, por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus lhes pediu: trazei alguns dos peixes que acabastes de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. E ela estava cheia de 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou: vinde, tomai o vosso desjejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Amém. Glória a Deus. Diga amém, irmão. Amém. Graças a Deus. Com certeza, alguém pode estar se perguntando, ou até exclamando: o pastor vai pegar e pregar essa mensagem outra vez aqui na igreja? Dentre das últimas vezes que ministrei aqui na igreja, eu me lembro que um dos textos foi este que eu ministrei. A mensagem pregada foi baseado no mesmo texto que ora lemos e que daqui a alguns minutos estaremos ministrando.
Porém, aquilo que Deus colocou em meu coração essa noite é totalmente diferente do que nós ministramos aqui em tal ocasião. Eu não me lembro qual foi o dia que eu preguei aqui, antes de segunda-feira passada, se foi numa quinta, se foi num domingo, se foi numa segunda, mas eu já ministrei aqui nesta igreja este mesmo texto. E eu confesso que eu, buscando a Deus, clamando a Deus, e ali com as minhas anotações, eu pedi a Deus para que me desse uma palavra para abençoar a vida daqueles que deixariam o seu lar e viriam à casa do Senhor esta noite para adorá-lo. E Deus, Ele me concedeu uma direção e algumas revelações dentro deste texto, e estas revelações eu quero transmitir à noiva do Cordeiro esta noite, e eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou em meu coração, pois o meu espírito está alegre, eu sinto realmente Deus aqui, e eu estou muito à vontade para lhes transmitir esta palavra. A palavra de domingo passado teve uma conotação um pouco mais levada para o ensino. A palavra de hoje também é uma palavra voltada para o ensino, porque toda a Bíblia é poderosa para redarguir, ensinar e instruir. Porém, é uma mensagem de cunho revelado. E eu quero crer que o Espírito Santo de Deus que revelou algumas coisas, não é, no texto sagrado ao meu coração, que Ele também me dê capacidade de transmitir aquilo que Ele me revelou. E eu peço ainda mais, que Ele me dê capacidade, Ele te dê capacidade também, para compreender o que Ele quer falar contigo esta noite. Eu posso ouvir amém? Glória, diga para quem está ao seu lado, Deus tem uma palavra para a tua vida hoje. Glórias a Deus. Queridos irmãos, quando nós falamos a respeito do Evangelho de João, nós estamos falando a respeito do quarto Evangelho, do quarto livro do Novo Testamento. O Evangelho de João, ele foi anunciado, apontado no livro de Ezequiel, no capítulo 1, versículo 10, como o rosto de águia. Quando Ezequiel olha para aquela figura, no capítulo 1, versículo 10 de Ezequiel, ele olha para uma figura e ele tem uma revelação. E a revelação era a seguinte: ele olhava para alguém e via um rosto de leão. Do outro lado, ele via um rosto de boi. Do outro lado, daquela figura, daquela revelação, ele via um rosto de homem. E do outro lado, ele agora enxergava um rosto de águia. Ou seja, leão, homem, boi, leão, boi, homem e águia. 4 rostos diferentes que estão descritos no capítulo 1, versículo 10 do profeta Ezequiel. Estes 4 rostos apontavam para os 4 evangelhos. Os 4 rostos de Daniel 1:10 apontavam para os 4 evangelhos, a saber, o rosto de leão apontava para o evangelho de Mateus. Por que o rosto de leão apontava para o evangelho de Mateus? Porque em Mateus, o escritor, ele apresentava Jesus como filho de rei, ou descendência real. E como nós podemos provar isso? Podemos provar porque no capítulo 1 de Mateus, o seu escritor, o próprio Mateus, ele relata a genealogia de Abraão até Davi, 14 gerações, e de Davi até José, mais 14 gerações, da onde nasceu a Jesus. Então perceba, porque Jesus, em Mateus, no seu livro, no capítulo 1, apresenta a genealogia desde Abraão até Davi, e de Davi até Jesus. E porque é como apresentado como rosto de leão, o de um rei, realeza, é porque um judeu só acreditava num profeta se ele fosse descendente de profeta. O judeu acreditava no rei se ele fosse já de dinastia, descendência real. Então é por isso que Mateus, quando escreve o seu livro, ele aponta, direciona os seus ensinamentos e as revelações e os milagres de Cristo para tentar alcançar exclusivamente, eu digo exclusivamente, o povo judeu.
O povo judeu, para crer num profeta, ou para acreditar em um rei, eles tinham que saber e conhecer a genealogia deste tal. Se ele fosse descendente de profeta, ou descendente de rei, eles acreditavam na sua profecia, ou então eles obedeciam quando este ascendesse ao trono. Agora, nós vemos então, que Mateus foi escrito aos judeus, apresentando Jesus como o rosto de leão, o filho de um rei. Perceba que lá, segundo Crônicas capítulo 20, no versículo 15, a Bíblia diz que Josafá havia colocado o povo a orar, consagrar sua vida e louvar o Senhor. E a Bíblia diz que o povo se reuniu na praça, porque os filhos de Amon e de Moabe, e também os moradores da montanha de Seir estavam descendo para dar contra Judá e Jerusalém. Então Josafá clamou a Deus, dizendo: Senhor, não há força em nós não temos capacidade de lutar contra esse grande povo. E a Bíblia diz que quando eles oravam, o Espírito de Deus desceu sobre Jaaziel. E você vai ver ali, no versículo 15 de 2 Crônicas 20, uma lista de nome. Jaaziel, filho de Zacarias, e neto de não sei quem. Ou seja, para que todos dessem ouvido à profecia de um homem, o povo hebreu. No Antigo Testamento, e após o cativeiro, o povo judeu, eles tinham que acreditar que a descendência dele era real. Tinha que ter sangue de profeta, ter passado pela escola de profeta, tinha que ter descendência real. É assim que eles acreditavam. Então Mateus apresenta Jesus como o rosto de leão, ou filho de um rei. E em Marcos já aponta o seu evangelho para o povo romano, apresentando Jesus como um carregador de fardo, rosto de boi. O boi servia para carregar fardo, para puxar o arado. E foi isso que Marcos então usou para apresentar Jesus ao povo romano, abstendo-se ou abstendo-se de toda a filosofia daquela época, dos gregos, e olhando para a parte administrativa e militar de Roma. Ele apresenta o povo judeu, ou Jesus, o judeu, o Filho de Deus, como o rosto de boi, aquele que prestava serviço à comunidade, operando milagre por onde passava. Aonde Jesus ia, ele carregava o arado, dando vista aos cegos, ressuscitando mortos, mudando situações. Então ele usa isso para apresentar Jesus como o Filho, o rosto de boi, aquele que era carregador de fardo. Haja vista que Roma cobrava imposto dos judeus, e os judeus pagavam imposto a Roma, ou seja, eles carregavam o fardo para Roma. Já em Lucas aponta o seu evangelho, para os gregos, porque a Grécia é o berço da filosofia. Naquela época existiam 3 grandes povos, o mundo se resumia em 3 grandes povos. A religiosidade ficava por conta do povo judeu, que falava o aramaico, A área militar ficava por conta de Roma, que falava o latim. E a área cultural, filosófica, ficava por conta da Grécia, o berço da filosofia. E os gregos, desde que nasciam, eles já eram ensinados de que um Deus desceu do céu e coabitou, teve relações com uma mulher ou uma deusa na terra. E ali então surgiram quem? Os semideuses, a exemplo de Hércules e tantos outros aí que ouvimos na mitologia, O centauro, o minotauro, tanta gente que nós ouvimos falar, que foi a mistura, segundo os gregos, de um Deus com alguém da terra. Então Lucas, que era grego, um médico grego, ele quer agora apresentar o doutor Jesus, o Salvador, para o seu povo, para os gregos. Então ele usa o quê? Ele usa essa estratégia. E no livro de Lucas, Jesus não é apresentado como filho de Deus descrito, ou então como servo carregador de milagre. Mas em Lucas, Jesus é apresentado como filho do homem, ou seja, o Deus que se fez homem, glória a Deus, para atrair a atenção dos gregos. Mas agora, quando chegamos no evangelho de João, nós já vemos agora que não é rosto de leão, não é rosto de boi e não é rosto de homem. Chegamos aqui no evangelho de João, nós já entendemos que é o rosto de águia. E por que rosto de águia? Porque João não se limitou em escrever só para os judeus.
João não se limitou em escrever só para os romanos e muito menos só para os gregos. João agora, ele é chamado por Deus para escrever o seu evangelho e ele quer alcançar não somente os 3 povos da época, mas ele quer alcançar o mundo inteiro. É por isso que aqui no livro de João, aleluia, o primeiro a ouvir o evangelho ali, direto com Jesus Cristo, é um doutor da lei chamado Nicodemos. Nicodemos representa o alto escalão da sociedade, aqueles a quem a igreja tem dificuldade de anunciar a Jesus Cristo. Jesus vai lá e fala para ele do seu amor, e ele pergunta: como pode eu nascer de novo? Eu já sou velho, vou ter que entrar no ventre da minha mãe outra vez, como pode isso? E Jesus disse para ele: não, Nicodemos, é que eu estou aqui representando o rosto de águia. Para você, mesmo sendo do alto escalão, é necessário nascer de novo, glória a Deus, nascer do Espírito, porque o que nasce da carne é carne, e é isso que você é. Mas se você nascer do Espírito, aí você se tornará um ser espiritual, glória a Deus. Então João, primeiro Jesus, em João, primeiro prega para Nicodemos, alguém que a sociedade tem medo de pregar, os magistratos, grandes homens que estão no governo. Dali Jesus sai, no capítulo 4, e vai pregar já para a primeira estrangeira, vai pregar em Samaria, para a mulher samaritana. A Bíblia diz que Jesus manda ela chamar o marido, e ela diz: eu não tenho marido. E Jesus diz para ela: verdade, tu não tem mesmo, porque já tiveste 5 maridos, e o que tu tem agora não é teu marido. Note que aquela mulher não era judia, ela não estava debaixo das leis judaicas. E outra, Jesus não a chama de prostituta, como muita gente fala. A mulher: tiveste 5 maridos, não 5 amantes. Jesus declarou: tiveste 5 maridos, e agora o que tu tem não é teu. Está vivendo uma vida irregular agora, mas tiveste 5 maridos. Ela estava buscando água ao meio-dia, ela era excluída da sociedade, mas Jesus disse para ela: eu sou o rosto de águia, eu vim alcançar você, ninguém quer participar contigo, ninguém quer te ajudar, mas eu sou um Deus que vim buscar não somente judeu, mas eu vim te restaurar também. Jesus sai dali e vai para lá, para o tanque de Betesda. Quando Jesus chega no capítulo 5, ele vai conversar com um homem que está 38 anos deitado. Embora o título diz a cura do paralítico de Betesda, o texto não nos fala que ele era paralítico. Ele ainda fala: quando eu vou ao tanque, alguém mergulha primeiro. Mas a verdade é que ele estava impossibilitado há 38 anos, ou seja, ninguém ajudava o homem. Ele diz: antes que eu vá, ou quando eu estou chegando, alguém vá primeiro, ou seja, alguém se beneficiava da ajuda de outros, e não dá chance para mim. O texto diz que somente o que pulava primeiro recebia a cura, então isso não era graça. Jesus chega lá e fala para ele: quer ser curado? E ele diz: como? Eu não tenho condição. Aí Jesus fala para ele: eu sou o rosto de águia, eu vim olhar por você também. 38 anos você está aqui abandonado da família, mas eu não abandono ninguém, eu vim te chamar agora. Glórias a Deus. Olha que coisa interessante, louvado é o nome do Senhor. A partir do capítulo 4, 5, 6, Jesus opera alguns milagres. Ele faz a multiplicação de pão, ele restaura o filho de um centurião que disse para ele: não precisa entrar na minha casa. Ou seja, o poder da palavra de Jesus já libertou o homem. Mas vai entendendo, glória a Deus, a libertação do homem no capítulo 9. Ali Jesus nos apresenta o quê? Nos apresenta algo extraordinário. Glória a Deus. Jesus chega e a Bíblia fala que alguém pergunta: quem pecou para que esse homem esteja cego lá no tanque de Siloé? E Jesus fala assim: nem ele pecou e nem os pais dele. Ou seja, quebrando, desbancando a teoria ou o pensamento da maldição hereditária. Jesus diz: nem ele pecou e nem os pais dele. Ele está dessa forma para que nele se manifeste a glória do meu Pai. Aleluia. Aí Jesus diz: chama ele aqui. O homem chega próximo de Jesus e Jesus fala para ele, aleluia, se aproxima. A Bíblia fala que Jesus se agacha, cospe no chão, começa a mexer, untar, misturar a saliva àquele lodo e começa aquela terra, e agora ele faz uma porção de lodo, uma gosma nojenta aos nossos olhos. Aleluia. E Jesus também era homem, e a Bíblia nos fala que Jesus coloca no
o olho do cego. Segundo a história, aquele homem não era cego somente das vistas. Segundo a história e a tradição, aquele homem ele não tinha nenhum dos dois globos oculares. Jesus então faz um montinho com aquele lodo, com aquele barro, e coloca no buraco aonde era para existir duas órbitas ali. E a Bíblia nos fala que Jesus diz para o homem: agora vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, aleluia, a Bíblia diz que ele voltou vendo, adorando o nome do Senhor. Olha que coisa interessante, sabe o que Jesus fez? Jesus, como águia, ele foi, aleluia, buscar aqueles que não tinham condição de conhecê-lo, de enxergá-lo, de receber paz, de receber vida. Olha que coisa interessante, quando Jesus cospe no chão, para que você possa compreender a maneira que Jesus trabalha na nossa vida, Jesus estava dizendo para os seus discípulos, o homem não estava vendo, mas os seus discípulos sim, os obreiros da igreja de Jesus estavam do lado e precisavam aprender a maneira com que o seu mestre trabalhava. Quando Jesus cospe na terra, ele está dizendo para os homens: está vendo a terra? Terra é natureza humana, o homem foi formado dela. A minha saliva representa a minha natureza divina. Então eu cuspi na terra a natureza do homem, e agora comecei a misturar a minha natureza com a natureza terrena. Aleluia! E aí então, quando a natureza do homem é misturada com a natureza de cima, divina, aleluia, o homem recebe luz e volta a enxergar. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Então Jesus veio em João como rosto de águia. No capítulo anterior, Jesus anda por cima do mar e os discípulos falam: é um fantasma. Aí Jesus diz o que para eles? Calma, tendes paz. Jesus veio como rosto de águia para dar visão. Jesus veio como rosto de águia para dar paz. E no capítulo 11 de João, antes da sua ressurreição, que foi o último milagre, a Bíblia diz que Jesus vai a Betânia. Lázaro está 4 dias mortos. Jesus o chama para fora. E a Bíblia fala que Jesus, como rosto de águia, agora primeiro deu paz, depois deu luz, e agora dá vida a Lázaro. E é isso que significa, aleluia, capítulo 1, versículo 10 de Ezequiel, falando ou representando, apontando para cada um dos evangelhos. Quando chegamos no evangelho de João, a qual nós descrevemos agora, nós vemos um Cristo voltado para todas as classes da sociedade. Nós vemos um Cristo preocupado com o ser humano. Nós vemos um Cristo cheio de amor e de misericórdia. Nós vemos um Cristo alcançando pessoas que nunca seriam alcançadas ou lembradas pela sociedade. Mas Jesus agora opera os milagres, dá os seus ensinamentos, é levado ao Calvário. Mas a Bíblia diz que no amanhecer do domingo mais importante da história da humanidade, as mulheres vão até o túmulo. E quando chegam no túmulo, não o encontram lá. E alguém diz: vocês estão buscando o que está vivo dentre os mortos. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Aleluia. O domingo mais importante da história da humanidade. Aleluia. A Bíblia então nos diz no capítulo 20, o capítulo anterior ao que lemos, que quando chegou a tarde daquele dia, estavam os discípulos reunidos em Jerusalém, com medo dos judeus. E Jesus atravessa a parede, estavam com as portas fechadas. Se coloca no meio deles e diz: paz seja convosco. Quando eles olham para Jesus, eles ficam assustados. Há um alvoroço tremendo. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus sopra o Espírito Santo neles. Não foi batismo com o Espírito Santo. Sopro, ruach, pneuma, ar em movimento. Fazendo alusão de quando lá no Éden, Deus soprou o fôlego de vida na narina do ser humano e fez ele alma vivente. E a Bíblia fala que Jesus se retira. Jesus acaba de se retirar. Aí a porta se abre. E entra um discípulo chamado Tomé. E Tomé se assenta. E alguém diz para ele: Tomé, está vendo que eu estou suando e estou meio branco? E Tomé talvez fala assim: estou vendo. E ele diz assim: o que é que está acontecendo? E os discípulos dizem para ele: você não sabe quem acabou de entrar e sair daqui. E Tomé fala: quem é que foi? Fala que eu já estou agoniado. E eles dizem:
Jesus apareceu aqui agora e a porta estava fechada. E ele disse assim: eu só acredito se eu ver as feridas nas suas mãos e colocar o dedo no buraco que está ao seu lado. Quando ele acaba de falar, a Bíblia diz que Jesus atravessa a parede de novo e fala: Tomé, estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Contempla a minha mão, Tomé. Parece que eu vejo Jesus levantando, abrindo a túnica e falando: coloca o seu dedo aqui. E Tomé disse assim: agora eu creio. E Jesus diz no final do capítulo 20: bem-aventurados. Você está crendo porque viu, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e mesmo assim crerão. Aleluia. Dá um tapa na mão de quem está ao seu lado e diga: você é bem-aventurado. Glória a Deus. Aleluia. Bendito para sempre é o nome do Senhor. Bem-aventurados serão aqueles que não viram, mas crerão. Nós somos bem-aventurados. A Bíblia nos fala que, passado um tempo, os discípulos se dividem. E Pedro e mais 7 discípulos, Pedro e mais 6 discípulos, vão para a região do mar de Tiberíades. Entenda, Tiberíades é mar da Galileia. Diga: mar da Galileia. É a única vez que o mar da Galileia é chamado de Tiberíades aqui no texto. E a Bíblia fala que esses 7 discípulos vão para a região do mar da Galileia. O sol está se pondo. E agora Pedro, como se fosse algo repentino, ele olha para o céu, olha para o mar e diz: vou pescar. Aleluia. Vou pescar. Na hora que Pedro disse: vou pescar, os outros 6 discípulos que estavam ali, Tomé chamado Dídimo, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu, né? E outros 2 discípulos, estavam todos com Pedro. Quando eles ouviram Pedro dizer: vou pescar, parece que eu estou vendo. Você consegue entender o que é um cara expert em pescaria? Você conhece algum mecânico que você fala: pode deixar o carro aí que eu garanto? Você conhece alguma cozinheira que você pode falar: pastor, pode fazer o evento e deixa na mão dela, que não vai dar erro? Pedro era esse cara. Pedro era expert em pescaria. Pedro tinha vários barcos e ele alugava os barcos para outras pessoas pescarem. Pedro, embora fosse rude e rústico, grosso, direto, Pedro era bem sucedido financeiramente. Pedro morava na região nobre, à beira-mar, em Cafarnaum. E agora, quando ele diz: vou pescar, preste bem atenção nisso. Os outros discípulos que pouco entendiam de pesca, somente alguns, já logo olham um para o outro e diz: poxa, se Pedro, que é Pedro, está dizendo que vai pescar, eu vou com ele, porque esse camarada entende de pesca. E se ele está dizendo que vai pescar, eu que não vou ficar aqui na praia, eu vou com ele. E outra, eu não vou passar a noite num barco sem pegar nada. Eu vou sair daqui para ir para Mar Alto, a 30 metros de profundidade, a 12 quilômetros para o meio do mar da Galileia, para ver barco chacoalhar e ficar lá passando náusea? Vou não. Mas se Pedro está falando que vai pescar, é porque ele sabe o que está fazendo. Glória a Deus. Pedro entende temperatura. Pedro entende temperatura da água, direção do vento, a lua. Pedro entende a salinidade da água, se a água está muito salgada, se está alcalina. Pedro entende de profundidade, entende do tamanho da malha da rede, da tarrafa, do tamanho do anzol. Pedro sabe até que dia é hoje e o peixe que vai dar lá no meio do mar da Galileia. Então, se Pedro está dizendo que vai pescar, eu vou com ele porque eu quero participar, porque eu tenho certeza que a pesca vai ser boa. Mas eles não haviam entendido ainda a
aleluia, que Deus tinha um plano melhor para a vida deles. E muita gente está aqui hoje querendo voltar a fazer o que fazia antes, porque não perceberam ainda que Jesus tem algo maior para a sua vida a partir dessa noite. Aleluia! A Bíblia diz que eles disseram, vamos junto. E o texto vai dizer no versículo 3, mas a noite toda nada apanharam. Nada apanharam. O texto vai dizer mais abaixo, que de tanto lutar com a tarrafa a noite toda, meu pastor, Pedro tira até a parte de cima da roupa. De tão cansado que ele ficou, transpirou. Imagina a noite toda, o especialista, dizendo, João, Natanael, puxa a rede, e puxa a rede só vem alga. E olha para o lado e fala, Tomé, Tiago, puxa a tarrafa, e puxa a tarrafa e não vem nada. Ei, você aí, puxa o anzol, e puxa o anzol e não vem nada. E uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quem sabe mais de 10 vezes a noite toda. Nada. E a noite foi indo embora. Aleluia. A noite foi indo embora. E quando o dia está clareando, diga assim, graças a Deus o dia vai clarear. Diga para quem está ao seu lado, pode ficar tranquilo, o dia vai clarear. Só quem está entendendo dá glória a Deus. Aleluia. A noite foi indo embora e o dia começa a clarear. Quando o dia começa a clarear, o texto vai dizer que Jesus chega na praia. Não sei aonde Jesus se colocou, mas eu, na minha imaginação fértil, imagino que Jesus ficou entre areia e água. A água batendo nos pés. Aí o texto vai dizer que Jesus grita para eles, olha, preste bem atenção, a noite toda foram pescar. E o texto vai dizer no final que tinha rede, ninguém pesca com rede aqui no lugar raso. Então eles foram para o meio do mar, nada pescaram, águas profundas. Mas agora, Jesus chega na praia e olha e vê eles, ou seja, o texto vai dizer que eles estavam a 200 côvados, 100 metros, provavelmente 1,5 metro, 2 metros, 2,5 metros de água. Aí o texto vai dizer que Jesus olha para eles e diz assim, filhos, meninos, moços, que é a mesma coisa, o termo é ariston, que significa meninos, moços, filhos. Filhos, tem alguma coisa aí para comer? E o texto vai dizer que eles não reconheceram que era Jesus. Quando estamos ainda em meio à provação da noite na nossa vida, tem hora que Jesus fala bem alto conosco, dizendo, filhos, mas nós não conseguimos ver e notar que é Jesus. Aleluia. Mas Jesus não desistiu. O texto diz que Jesus pergunta, tendes alguma coisa de comer? E Pedro olha e diz, não. Eu fico imaginando Pedro, do jeito que gostava de se meter na conversa. O que Pedro fala aos discípulos que estão com ele? Quem sabe ele olha para João e fala, poxa, além de não pescar a noite toda, já tem um serrão lá na praia? Que vai querer serrar um peixe? Por que ele não pesca? Noite toda eu trabalhei, já vem um pedir. Parece, né? Se fosse o dia de hoje, você ia dizer, poxa, fui receber no banco, meu salário não caiu, chega no primeiro farol, já tem 4 pedindo moeda. Ia dizer a mesma coisa. Mas o texto vai dizer que aquele homem desconhecido na praia, glória a Deus, vai dizer assim, ei! E eles vão dizer, o que é que foi de novo? Aí Jesus fala, lança a rede agora. O texto diz que Jesus os orientou, sem eles saberem que era Jesus. Lança a rede agora do lado direito do barco. Aleluia. Glória a Deus. Agora, sem conhecer que é Jesus, como entender o que Jesus está falando? Diga para quem está ao seu lado, como entender o que Jesus está falando?
se eu não entendi ainda que é Jesus que está trabalhando na minha vida? Se você não entendeu que mesmo na prova Deus está cuidando de você, como entender que o que está acontecendo é um trabalhar de Deus? Porque Jesus disse para eles: tendes alguma coisa de comer? E eles disseram não. Quando Jesus faz essa pergunta e eles dizem não, o não deles já é uma resposta para eles mesmos, que Jesus está dando, que é a seguinte: eu já tirei vocês dessa vida, vocês não vão pegar nada, porque eu já tirei vocês daí para uma nova história. Aleluia. Jesus estava dizendo para eles, com a pergunta e a resposta: não pegaram nada, porque eu já tirei vocês dessa vida. Diga para quem está ao seu lado: Jesus já mudou a tua vida. Não queira voltar. O texto vai dizer que Jesus os orientou. Glória a Deus. Pode ficar calmo, porque Jesus vai te dar orientação. Jesus não vai te deixar confuso nem confusa. Jesus não vai te deixar perdido em meio à luta, em meio à dúvida, em meio à dificuldade. Deus vai te orientar. Glórias a Deus. E disse: lança a rede para o lado direito do barco. Agora, espera aí. Lado direito do barco, de quem está falando ou de quem está olhando? É lado direito do barco de quem? De Jesus ou de quem está de frente com ele? Porque o lado direito de quem fala é esse, o lado direito de quem está olhando é aquele. Mas quando a pessoa em meio à luta, mesmo sem compreender que é Deus, presta atenção no que Deus está falando mesmo sem ver ele sabe qual a decisão correta a ser tomada, porque Deus o direciona na direção certa. Aleluia! O texto vai dizer que eles então lançam a rede do lado direito do barco. E então vai dizer que quando começaram a puxar a rede, aleluia, a rede não subia. Você já imaginou Pedro dizendo: Natanael, João, junta aí, vamos puxar essa rede para ver agora esse negócio se funciona mesmo. Vamos puxar! Está água rasa demais aqui, não é possível uma coisa dessa. E jogam a rede. Quando vai puxar, a rede não vem. Talvez Tomé já disse, eu não disse? Enganchou lá no fundo. O duvidoso enganchou no fundo. Irmão, quando Deus fala alguma coisa para você, e você sai daqui cheio de fé, e no outro dia, quando você fala vai dar certo, tudo parece que trava. Aí alguém já chega e fala assim: eu estou falando, para com isso, deixa disso, larga disso, volta a fazer o negócio lá, volta lá, faz de novo. Essa é a voz de quem não entende da forma que Deus trabalha. Aí parece que eu vejo Pedro dizendo: puxa aí, ajuda aí Tiago, e Tiago vai puxar e está vindo, ele, opa, travou Pedro, não vem, não vem, não vem. Parece que eu vejo Pedro assustado, enxuga o suor e fala assim: Natanael, deixa eu colocar a mão. E Pedro coloca a mão. Quando Pedro coloca a mão, fala: João, segura aqui comigo, vamos puxar. Puxa, a rede trava, não vem de novo. Parece que eu vejo Pedro olhando para João e João olhando para Pedro e dizendo assim: Pedro, ela está travada, mas ela está se mexendo. Aleluias, glória a Deus. Bendito para sempre é o nome do Cordeiro de Deus. Mesmo que tudo essa noite pareça travado na tua vida, mesmo que você não esteja vendo nada, que está submerso, mesmo que você esteja segurando algo na mão e nada parece que vai acontecer, ei, a bênção de Deus muitas vezes é como um iceberg, é 10 metros fora d'água, mas quilômetros lá dentro escondido a ser revelado. Então essa noite, em nome de Jesus, entenda a confiar, aprenda a confiar na promessa de Deus e use a ferramenta que Deus te deu, porque Deus vai te dar uma pesca farta e abundante. Aleluia! Bendito é o nome do Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só como Deus trabalha. Não consegue puxar a rede. Mas parece que eu olho Pedro e João puxando a rede e de repente eles dão uma olhada assim pela superfície da água e vê aquele monte de peixe se mexendo.
Parece que eu vejo Pedro olhando para João assustado, os discípulos um olhando para o outro assustado. E o texto vai dizer assim, olha o que diz o texto. Olha a Bíblia como ela é tão maravilhosa. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Eles não tinham conhecido Jesus, pastor. Mas o texto nos revela que o discípulo a quem Jesus amava, João, vai dizer, é o Senhor. Como ele percebeu isso? Até agora, não haviam conhecido Jesus. O desconhecido fala, lança a rede do lado direito, eles lançam. Agora a rede está cheia de peixe. Pedro fica feliz, todos estão felizes. E agora parece que eu vejo o discípulo que tinha mais comunhão com Jesus, que Jesus amava. Talvez segurando a rede e lembrando, ontem à noite o especialista me chamou para pescar e eu não pesquei nada. Ontem à noite o especialista subiu cheio de esperança no barco, eu subi atrás dele e não pescamos nada. Passamos a noite toda, calor, frio, vento, em cima do barco, a 30 metros de profundidade, um lugar onde tem mais peixe de qualquer lugar na Galileia, e não pegamos nada. Com o João aqui do lado também, que é especialista, e não pegamos nada. Ele pensava, eu sou um especialista, também não peguei nada. Nós sabemos tudo de pesca, e não deu certo a noite toda. Agora um desconhecido na praia, como nós estamos a 100 metros da praia, 2, 3 metros de profundidade. Ele fala, lança a rede no lugar inadequado, que nenhuma pessoa lançaria uma rede a 2 metros de profundidade. E agora pegamos 152 peixes, 53 peixes, a rede está cheia. Isso não é coisa de homem, isso só pode ser o meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Segure a mão de quem está ao seu lado, por gentileza, aperte bem até ele dar um glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Enquanto João olhava para a rede se mexendo, só João teve a percepção de que aquele homem não era um forasteiro, intruso. Só João percebeu que era Jesus, porque João era o que tinha mais intimidade com o seu mestre. Diga para essa pessoa que está ao seu lado segurando na mão dela, o que vai determinar se você conhecerá se é Deus ou não, é a tua comunhão com Ele. Aleluia, aleluia. Adore o nome do Senhor, adore, 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 adore. O que vai determinar não é o curso de teologia, pode estudar, mas não é isso. O que vai determinar não é quantos anos você tem de carteirinha de igreja. O que vai determinar não é quanto tempo você tem de obreiro, de pregador, de pastor, de ensinador, de missionário, de apóstolo, de reverendo. O que vai determinar se você vai entender que é Deus ou não, é a tua comunhão com o Mestre. O único que percebeu que era Jesus, era o discípulo amado, a quem Jesus abraçava, e a quem abraçava Jesus, ele disse, isso não é coisa de homem comum. Isso aqui é coisa do meu Jesus, é Ele que está no negócio. Aleluia! A Bíblia diz que quando Pedro ouve que é Jesus, Pedro já tinha tirado a roupa à noite de tanta canseira. Diz que Pedro veste a túnica, mergulha na água e não espera nem o barco. Sabe por quê? O líder tem que estar na frente. Tem líder aí do teu lado? Dá uma olhadinha para ele e fala assim, você precisa estar na frente. Glória a Deus. Aleluia. E todos aqui lideram. Aqui tem pai e mãe. Diga de novo para essa pessoa, você precisa mergulhar primeiro. O texto vai dizer que Pedro mergulha na frente, lança-se ao mar. Escute, Pedro já havia negado Jesus antes da cruz. Viu?
Lembra lá em Marcos, que o único evangelho que fala, de Marcos, que fala que Jesus aparece às mulheres e fala, anuncia aos discípulos e a Pedro também. Não se esqueça de Pedro, porque Jesus sabia que Pedro estava em depressão por tê-lo negado. Aí fala para as mulheres, avisa Pedro também. Avisaram a Pedro. Quando Pedro sabe que é Jesus, Pedro pula na água para ir ao encontro de Jesus rápido, para poder se redimir, pedir perdão. Pedro mergulhou primeiro porque ele era líder. Mas o texto diz que os outros discípulos levaram o barco a remo. Se você que é líder da tua casa, sacerdote, você que é mulher, exerce liderança espiritual na tua casa, se você mergulhar primeiro no rio ao encontro de Deus, todos remarão atrás de você. Todos remarão atrás de você. Lidera a escola bíblica. Não está muito bem, mergulha na água que todos vão mergulhar também. Se não mergulhar, vão ir atrás de você a nado, mas eles vão atrás de você, porque eles querem exemplo de quem está à frente, aleluia, do lar, da empresa, da família, seja de onde for. Glória a Deus. A Bíblia diz então que foram, quando chegaram próximo, aleluia, arrastando as redes, chegaram na areia. Olha que coisa interessante. Jesus havia perguntado algo para eles, não havia perguntado? Tendes o quê? Tendes alguma coisa de? E eles disseram não. Aí Pedro chega primeiro, e os peixes estão ao lado do barco na rede. Não conseguiram colocar para dentro do barco. Trouxeram, remando. Aí o texto vai dizer no versículo de número 9, que quando eles chegam na praia, saltam do barco, eles vão ao encontro de Jesus. E quando estão próximos de Jesus, eles chegam lá, Jesus já tem uma fogueira acesa, peixe assado e alguns pedaços de pão. Sabe o que Jesus está mandando eu dizer para você? Que não adianta tentar voltar à velha vida. Jesus te tirou dela. E se você voltar à velha vida, você vai trabalhar dia e noite e não vai pescar nada. Quando eles chegam na praia e encontram fogueira, peixe e pão, Jesus está dizendo para eles e para nós hoje aqui: quando vocês ouvem a minha voz, dão ouvido ao que eu falo, aleluia, e mergulham na água do meu Espírito para vir ao meu encontro, não vai faltar, aleluia, o fogo do meu Espírito na tua vida. Não vai faltar comida na tua mesa, e não vai faltar o pão, que é a palavra no seu dia a dia. Aleluia! Oh glória, fica de pé, fica de pé, eu vou concluir. Glória a Deus, fica de pé, continue olhando aqui para mim. O texto vai dizer que eles vão até Jesus. Jesus fala: pega alguns peixes de lá também, vamos fazer algo maior aqui. Jesus pega pão, peixe e dá para eles. E o texto vai dizer que quando eles tiram a rede e puxa, eles vão contar os peixes, e a quantidade são 153 grandes peixes. Quantos peixes? Quantos peixes? O texto vai dizer, e a rede mesmo assim não se rompeu. Diga para quem está ao seu lado, por favor, já estou terminando. Diga para quem está ao seu lado assim: o que Deus vai colocar na tua mão, aos teus olhos, vai ser muito grande. Diga: o que Deus vai colocar nas tuas mãos, alguém vai dizer, é muito para você. Diga: o que Deus vai te dar, alguém vai dizer, a rede vai se romper. Diga. Aleluia. Mas quando diz que a rede não se rompeu com tamanha pescaria, está dizendo assim: eu não dou nada na tua mão sem te dar antes capacidade para administrar. Deus está te entregando algo muito grande. Deus está te entregando algo muito grande. Deus está colocando na tua mão algo muito grande, que alguém vai olhar e falar assim: não é para ele, não é para ele, é muita coisa, isso ele não tem condição de administrar. E Deus manda te falar: eu vou te entregar, mas antes ou junto com isso, vem capacidade do céu para você administrar.
O texto diz que quando chegaram próximo de Jesus, pastor William, um discípulo olhava para o outro, não era vizinho, não era morador de lá da beira de Tiberíades, não, um discípulo olhava para o outro e ninguém tinha coragem de perguntar quem era ele. Sabe por quê? O texto diz que todos já sabiam que era o Senhor. Glória a Deus. Quando Deus colocar este algo na tua mão, vai ser tão grande que alguém vai chegar perto de você que não acreditou em você antes, ou há 10, 15 anos atrás, meu pastor, e quando olhar para você, vai querer perguntar como, mas não vai ter como perguntar, porque vai estar escancarado, escrito na testa, foi o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus que fez isso. Uramandaraceme canduaio. Segure na mão de quem está ao seu lado, por favor. Aleluia. Nós vamos orar agora. Glória a Deus. E eu quero pedir que, se existe alguém em nosso meio que hoje gostaria de entregar a vida a Jesus, enquanto nós vamos orar, que você se manifestasse, levantasse acima de suas mãos. Algum obreiro vai ver você com a mão levantada. Se alguém em nosso meio estiver afastado da igreja, do evangelho, enquanto oramos, que você se manifeste levantando uma de suas mãos. Alguém vai até você. Mas eu quero pedir para toda a igreja agora orar. Aleluias. Para toda a igreja orar. Porque eu sinto que essa palavra vai se confirmar na íntegra na vida de pessoas aqui. Glória a Deus. Eu sinto que essa palavra é uma palavra direcionada. Logos para uma parte e rema para também alguns que estão aqui. Glória a Deus. Aleluia. Pode ser você. E eu creio que Deus vai operar milagre. Glória a Deus. E alguém vai ligar para o pastor William, ou dizer para ele: o pastor William vai me avisar, pastor, aconteceu tal coisa. Aleluia. Dentro do contexto daquela mensagem. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Você pode fechar os olhos e orar comigo. Senhor, Deus de poder e de glória, a tua igreja está reunida, Senhor, na tua presença, Pai.